Graça e paz, irmãos. Privilégio mais uma vez poder estar na casa do Senhor para adorarmos, estudarmos a sua palavra. Privilégio também de poder estar aqui à frente como um canal do Senhor para expor a sua santa lei para nós. Recentemente eu escolhi o livro de Malaquias, pensando assim, vou expor um livro em série, porque fica mais tranquilo para pregar em série. Aí vem o conteúdo do livro, que é um conteúdo bastante duro, né? A mensagem de Deus para com o seu povo, quando o seu povo encontra-se mergulhado em iniquidades. E a mensagem do Senhor continuará em Malaquias hoje, no capítulo 2, versículos do 10 ao 16. Escolhemos o livro, agora temos que ir até o fim, não é? Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 10 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor com lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidais de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma porção lida das tuas escrituras nesse culto. Senhor, dessa feita, o texto que será exposto, que o Senhor ilumine nossas mentes e corações para compreender aquilo que o Senhor quer falar para nós, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Senhor Deus, que o Senhor cresça, que eu diminua e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Eu gostaria de começar trazendo para nós uma história real de um casal que enfrentou um gravíssimo problema no seu casamento. O pastor Robert Meisner e sua mulher, Audrey Minister. Bob, como era conhecido, e Audrey eram líderes cristãos. Ele servia como pastor na Victory Christian Center, que fica lá no Canadá, quando enfrentaram uma grande crise em seu casamento. Depois de cerca de 16 anos de casada, Audrey teve um caso extraconjugal com um jovem que passou a frequentar sua igreja. Começou aos poucos se envolvendo com ele e depois pensou que não precisava de ajuda de outras pessoas para se afastar dessa situação, se afastar desse rapaz, porque ela se sentia forte, ela se sentia capaz o suficiente de se aproximar dele e de se afastar. Em uma entrevista reportada a um site cristão, ela disse:
Então eu passei a almoçar com esse rapaz. Ele era mais novo do que eu. A amizade que achamos ser inocente se transformou em algo que eu me comprometi. Bob, meu marido, sentia que algo estava estranho, mas ela sempre respondia para ele: está tudo bem, você que está vendo coisas, você que está desconfiando demais, você que está vendo pelo em ovo. Finalmente ela atentou aos ensinamentos do Senhor. Ela então entendeu que deveria sair daquela situação pecaminosa. E ela continuou na entrevista dizendo: pedi para ele, o jovem, deixar a cidade. E disse que a gente não poderia mais ter nenhuma forma de amizade ou relacionamento. Disse que estava cortando aquela situação completamente. Feito isso, o jovem saiu da cidade e ela disse que não tinha intenção de nunca mais tocar nesse assunto com ninguém. Mas Audrey saiu e ela sentiu em seu coração que ela deveria contar justamente para Bob, o seu marido. E quando ela contou, ele disse: este é um grande problema e nós simplesmente não podemos ignorar isso. E ele continuou: e então eu pensei em deixar minha mulher. Sentia raiva, nojo. Bob falou: tudo dentro de mim queria expô-la. Tudo dentro de mim queria envergonhá-la. Mas tudo o que eu faria era somente para desperdiçar a minha autojustiça. Eu sou inocente aqui. Ela fez isso comigo. Mas Deus me disse que essa não deveria ser a minha motivação. Então Bob decidiu algo acerca do seu casamento, a partir da expressão: eu fui amado por Deus. 2 semanas depois, os médicos descobriram que Audrey estava grávida como resultado da sua relação extraconjugal. Esse foi um momento devastador para ambos. Não é para menos, pois, além da traição, havia agora a questão de um filho que não era de Bob. Parece aquele ditado que nós conhecemos muito bem: depois da queda, o coice. Aquele filho não era de Bob. Vocês querem saber o final surpreendente dessa história? Eu vou contar já já para vocês. Porque chegamos então na última metade do capítulo 2. Vimos desde o início do livro que Deus chegou para ajustar as contas com o seu povo, pois o povo estava cometendo diversas violações da lei de Deus, agindo contra o próprio Deus. Então Deus envia Malaquias para denunciar o pecado do povo, para expor o pecado do povo, não para humilhá-los, mas para tratá-los, para trazê-los de volta à sua presença, para tirá-los do erro e trazer de volta para a sua aliança. Até aqui, para você e eu não perdermos o rumo, no primeiro capítulo, Deus inicia com uma mensagem, por meio de Malaquias, revelando o seu amor eletivo para com eles, dizendo para eles: eu vos tenho amado. Deus se aproxima do seu povo, dando evidências do seu amor para com ele. Deus diz para ele: eu vos tenho amado. E o povo questiona: como o Senhor tem nos amado se estamos passando por tantas dificuldades? E o Senhor sai dessa esfera humana de dificuldades e circunstâncias e diz para ele: não foi Jacó, irmão de Esaú? Mas eu amei Jacó. Eu amei vocês. Eu poderia ter rejeitado vocês. Vocês não são da descendência do primogênito. A minha bênção estava sobre o primogênito, mas eu rejeitei eles e amei vocês. Eu amei Jacó e aborreci a Esaú. A prova do meu amor por vocês é que eu elegi vocês para serem amados. Eu poderia ter deixado vocês na perdição, mas eu escolhi revelar o meu amor para com vocês. Eu decidi amar vocês.
Na segunda parte, Malaquias então começa a denunciar a vida de infidelidade de Israel, que começa já no primeiro capítulo, no versículo 6, e vai até onde nós estamos lendo hoje, até o verso 16 do capítulo 2. Ele inicia primeiro com os sacerdotes, a infidelidade deles, que eram responsáveis por apresentarem a Deus os sacrifícios, mas eles estavam recebendo os sacrifícios de toda forma. Estavam recebendo sacrifícios que Deus já tinha determinado na sua lei, que não eram para ser aceitos. E o Senhor diz no versículo 6 para eles: vocês têm me desprezado, vocês não zelam pelo meu nome, vocês têm me profanado. E o povo ainda vai argumentar cinicamente com Deus: em que nós temos profanado? E o Senhor diz: quando vocês oferecem o pão imundo sobre o meu altar, quando vocês dizem que me servir é enfado e canseira, vocês não zelam pelo meu nome, vocês têm me profanado, vocês têm oferecido um culto em desacordo com o que eu prescrevi, vocês oferecem pão imundo, animais impróprios, defeituosos, o coxo dilacerado, o qual deveria ser, vindo da mão de vocês, o melhor, porque os sacrifícios de vocês representam o Cordeiro de Deus que viria para trazer a redenção ao mundo. Na segunda parte, chegando no capítulo 2, os versículos de 1 a 9 mostram a queixa contra os sacerdotes que deveriam guardar a lei, preservar o livro da lei, ensinar a lei ao povo, conduzir o povo de acordo com a lei, mas esses estavam negligenciando a lei. Eles estavam negligenciando a tal ponto de fazer com que as pessoas caíssem, ao invés de se levantar espiritualmente. Eles levavam o povo a se corromper, eles violaram a aliança de Levi e não guardaram suas funções sacerdotais. E além de se desviar do caminho, levaram outros a se desviarem também, juntamente com eles. Por isso o Senhor disse: eu vos amaldiçoei. Eu transformei as vossas bênçãos em maldição. Eu tornarei vocês desprezíveis diante de todo o povo. Esfregarei nos vossos rostos as fezes dos vossos sacrifícios. Deus os repreendeu de uma forma duríssima. Deus anuncia a punição deles e nessa segunda parte desse bojo maior, dessa denúncia contra a infidelidade de Israel, agora Deus vem falar sobre a infidelidade nas alianças constituídas. Deus, então, tira o foco exclusivo dos sacerdotes e se volta para todo o povo, nos versículos 10 ao 16. E agora chegamos nessa parte, que Deus vai ampliar a queixa dele para com o povo. Eu gostaria de convidar vocês a refletir comigo sobre o tema fidelidade na aliança, um chamado ao compromisso. Fidelidade na aliança, um chamado ao compromisso. Mas como é que o Senhor deseja que sejamos fiéis às alianças que nós fazemos aqui em nossas vidas? Em primeiro lugar, como filhos de Deus, devemos honrar cada um dos nossos pactos. Isso nós encontramos nos versículos 10 a 13. Agora que Deus se volta para o seu povo, e Malaquias começa a fazer algumas lembranças para o povo, Deus começa então a lembrá-los que eles tinham o mesmo pai. Eles não eram filhos bastardos, ou primos, ou desconhecidos. Eles eram filhos do mesmo pai. Eles eram família, uma nação vinda de um só patriarca. Todos eram filhos de Abraão. Vocês não têm o mesmo pai? Uma outra semelhança que eles tinham era o mesmo Deus. Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Deus lembra a eles, através do profeta Malaquias, que além de serem família, eles também tinham a Deus como pai. Eles eram pessoas que deveriam viver com amizade, amor e lealdade, mas estavam sendo desleais um para com os outros. Tanto Judá quanto Israel, ou seja, toda a nação, Reino do Norte e Reino do Sul, toda a nação israelita estava sendo desleal uns para com os outros. E, além disso, eles estavam profanando o santuário do Senhor com idolatria.
Uma idolatria oriunda do casamento misto com mulheres idólatras, com mulheres pagãs, que quando se casavam com eles, traziam seus falsos deuses para dentro de suas casas, trazendo maldição no meio do povo de Deus. E Deus está lembrando a ele. E Deus, mais uma vez, promete amaldiçoar a desobediência. Porque no meio da desobediência não tem outra coisa que recebamos do Senhor além da maldição, do castigo, da sua ira, do seu juízo. Porque nós fomos chamados para sermos filhos e para sermos santos. Mas o povo de Deus começou a escolher mulheres fora dos seus arraiais. Começou a buscar pessoas que não temiam a Deus e casaram-se com elas. E o Senhor promete amaldiçoá-los por causa dessas alianças pecaminosas. Porque Deus sempre proibiu casamentos mistos. Deus nunca permitiu que um filho dele, que uma filha dele, se casasse com um pagão, se casasse com um ímpio. Sabe por quê? Porque ele é Deus zeloso. Ele é um Deus que tem ciúme do seu povo. E ele não permite que o seu povo se corrompa na idolatria, na prostituição espiritual. E Deus ainda faz uma denúncia gravíssima. Eles estavam vivendo em pecado e queriam adorar a Deus como se nada tivesse acontecido. Obrigado, meu irmão. Queriam adorar a Deus vivendo uma vida destruída. Queriam adorar a Deus vivendo as suas próprias maneiras, mergulhados no pecado, mas quando chegavam na presença de Deus, queriam que Deus atendesse as suas orações. Viviam uma vida de pecado, mas chegavam diante de Deus como se nada estivesse acontecendo. E aí eles cobriam um altar de lágrimas, de choro, de gemidos. Porém, o Senhor diz que não vai receber essas orações. Não vai receber essas lágrimas, não vai atender esses gemidos, não vai atender essas súplicas, porque essa adoração está misturada com desobediência. Essa adoração travestida de piedade, ela, na verdade, no seu íntimo, está cheia de pecado e desobediência, e Deus diz, aqui não. Não adianta apresentar, você não me convencerá com essas lágrimas. Malaquias diz então que o Senhor não receberá suas ofertas, nem seus sacrifícios. No meio do povo de Deus, infelizmente, ainda vemos muita deslealdade. Temos o mesmo Pai, cremos no mesmo Deus, mas infelizmente a deslealdade e o descompromisso com os pactos que nós fazemos entre nós mesmos são terríveis. A deslealdade que um crente tem tido para com o outro, principalmente nesses últimos dias, é vergonhoso. No texto lido, nós vemos claramente um erro recorrente de Israel, que era a idolatria. O Senhor está virado com o seu povo, porque o seu povo estava desobedecendo ao que preceitua na sua lei. E a sua lei dizia que não era permitido casar com mulheres fora do seu arraial. Deus proíbe e amaldiçoa relacionamentos mistos. Vemos isso claramente expresso na repetição das leis e advertências que Deus deu ao seu povo, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7. A partir do versículo 1, quando o Senhor teu Deus estava preparando o povo para entrar na terra, e a palavra do Senhor vem ao povo e diz, quando o Senhor teu Deus, ele não é teu parceiro, ele não é seu coleguinha, ele não é um qualquer, ele é o Senhor teu Deus. É frisado aqui que ele é o Senhor, ele é Deus e nós somos seu povo. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgaceus, os amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que ti. Ou seja, é Deus que está dando a terra a vocês. Não é a força de vocês, porque é Deus que está tirando da terra 7 nações mais numerosas do que tu. E o Senhor,
teu Deus a estiver dado diante de ti para as ferir, totalmente a destruirás. Deus não quer aliança com o ímpio. Deus não quer aliança mista. Deus não quer aliança com aquele que não é o seu povo. Totalmente destruirás. Para quê? Aí o Senhor continua: não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas faziam teus filhos se desviarem de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. O povo de Deus já estava alertado: não case com as mulheres pagãs, não case com os ímpios, não case com aqueles que não temem a Deus, não se proponha a amar aquelas pessoas que Deus ainda sequer deu evidência de que as ama. Você não é maior do que Deus para amar essas pessoas, enquanto Deus sequer mostrou evidências que ainda ama. Uma pessoa que vive mergulhada no pecado, na desobediência, na promiscuidade. Ah, mas ele é uma bênção, ele é amigo do evangelho, é coisa nenhuma. Ele é inimigo de Deus. E Deus diz para vocês, diz para nós que devemos destruir totalmente quaisquer alianças com esse tipo de pessoas. E o versículo 6 continua: porque tu és povo santo. Deus não quer privar você. Deus não quer tolher a sua escolha. Deus está com ciúme de você. Está com cuidado de você. Porque você é povo santo. É povo santo ao Senhor. E Ele sempre está lembrando: teu Deus. Não é teu parceiro, não é teu amigo, não é teu coleguinha. É o Senhor, seu Deus. Tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosse seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a face da terra. Você não é um qualquer. Você é uma pessoa que é cuidada por Deus. O crente tem dono. Deus é o Senhor de todo crente. Você foi escolhido não para se lambuzar no pecado, no meio de escarnecedores. Você foi escolhido para ser santo. A menos que você não tenha Deus como o teu Deus. Mas se você tem a Deus como o seu Deus, obedeça. Deus reprova completamente relacionamentos mistos. Relacionamentos que irão afastar o povo dele. Veja, eu não estou falando aqui de um casamento que, quando os dois eram descrentes, um se converteu. O texto não está tratando desse tipo de relacionamento misto. Porque, para esse relacionamento, existem outros textos que falam isso. Por exemplo, que a mulher crente, ela santifica o marido. Se ele consiste em viver, que vivam, é isso que a Bíblia ensina. Mas o texto aqui está falando para aqueles relacionamentos que ainda não foram constituídos, alianças que ainda não foram firmadas. E o povo de Deus estava querendo firmar a aliança e firmaram com mulheres pagãs. E Deus admoesta várias vezes nas Escrituras, porque o casamento é uma coisa muito séria. Deus não está tolhendo as nossas escolhas. Deus está nos protegendo de sofrer grandes fracassos e tristeza em nossas vidas. E novamente encontramos o Senhor falando isso lá em Êxodo 34, a partir do versículo 13. Quando o Senhor, falando sobre a idolatria, diz: mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. E para que não faças aliança com os moradores da terra, dessas terras pagãs, não suceda que, em se prostituindo ele com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e tomes mulheres de suas filhas para teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, e façam também com que os teus filhos se prostituam contra os seus deuses. Muitos alertas já haviam dado. O povo não estava ali de forma enganada. Deus já havia dito que não era para eles se envolverem com aquelas mulheres pagãs.
E essas alianças pecaminosas, elas são algo tão sério que Neemias chegou a ser agressivo com o seu povo para afastar a maldição de Deus para com o seu povo, como podemos ler em Neemias 13, 23, a partir do versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Até os filhos já estavam entrando numa vida de pecado, adorando a outros deuses, que eles não sabiam mais falar a língua do seu povo. Agora é moda, vamos falar como a gíria que o mundo fala. Vamos escutar as músicas que o mundo escuta. Vamos viver, porque minha mãe é assim. Meu pai é crente, mas meu pai casou com uma mulher que gosta de descer até o chão, que gosta do brega. Então, vamos usar aquelas roupas curtas, vamos falar gírias do mundo. Era assim que estava vivendo o povo, pela má influência dos seus casamentos. E Neemias diz no versículo 25: contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhe arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não darei as vossas filhas a seus filhos, nem tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Neemias não aguentou, Neemias viu: vocês não podem fazer isso, é muito grave. Não dá para ter aliança com quem Deus determinou que a gente não tivesse. Vocês estão ouvindo, não? Espera aí que eu vou resolver a bronca. Aí partiu para a mão. Foi lá, espancou, arrancou o cabelo. Preocupado para que a maldição de Deus não recaísse sobre o povo. É muito grave. O relacionamento misto é uma praga que tem assolado a vida de muita gente, porque não quer confiar que Deus pode presentear você com um servo bonito, com uma serva bonita. E aí você decide buscar no mundo caído uma pessoa para amar. As pessoas geralmente diziam para mim: Esdras, vai ser muito difícil você se casar. Porque você fica escolhendo demais. Eu não escolhi, irmão, mas eu queria uma serva de Deus. Porque eu conhecia esses textos. E eu sempre tinha uma resposta para eles. Eu disse: olha, vocês acreditam que Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias? Eu acredito. Tu acredita mesmo? Não é tão difícil acontecer isso? Eles pois eu também acredito. Qual é o mais fácil? Fazer o céu, a terra, o mar, os aves do céu, ou Deus me apresentar uma pessoa que já está por aí andando e eu não conhecia ainda? Deixe da sua pequena fé. Foi longe, foi em Garanhuns, mas foi. Então, por que buscar no meio de um mundo caído, no meio de pessoas que estão se lambuzando no pecado, pessoas que não têm evidências do amor de Deus, e você quer ser mais do que Deus, se propondo a amar essas pessoas que vivem em pecado? Pessoas que Deus não manifestou ainda evidência do seu amor para com eles. A nossa confissão de fé, ela é muito clara a respeito desse tipo de união, quando diz no capítulo 24, na seção 3, a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Casar somente no Senhor é casar com outra pessoa cristã. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em sua vida ou que mantêm heresias perniciosas. Esse é o entendimento do casamento que a nossa igreja adota. E você que é membro da igreja, você que recebeu a confissão de fé como seu padrão doutrinário, e que talvez agora esteja descumprindo esse preceito que é bíblico, você está quebrando um juramento feito no dia que você foi recebido como membro. E você quebrando esse juramento, você quebra o 9º mandamento por um falso testemunho das suas palavras.
Você jurou obedecer às Escrituras, os padrões de fé da igreja, e agora você quer ser mais do que Deus e amar uma pessoa que Deus sequer manifestou evidência de que ama. Você está sendo desleal para com Deus, você está sendo desleal para com a sua igreja, para com o seu povo, para com você mesmo, pois você atrairá sobre si as maldições que Deus amaldiçoou para um casamento misto. Quero deixar bem claro novamente que essa situação é diferente da pessoa que depois de casado, um dos dois se converte, porque o marido santifica a mulher santifica o marido, e graças a Deus temos visto muitos exemplos de pessoas que vêm conhecer a Cristo através do seu cônjuge que se converteu primeiro, mas isso não é regra. Eu estou falando de uma aliança contraída antes do casamento. A boa notícia é que se você não casou ainda há tempo de terminar esse namoro e receber o perdão e o livramento do Senhor. Ainda há tempo de deixar esse descompromissado, essa descompromissada, pedir perdão a Deus e renovar com Deus um voto de esperar o Senhor enviar uma pessoa que ame a Deus. Porque se ela não ama a Deus, ela não vai lhe respeitar, não vai lhe amar, não vai cuidar de você. Não vai ouvir os preceitos de Deus acerca de você, do amor, do respeito, da coabitação. Isso serve também para as demais alianças pecaminosas que podemos fazer com os ímpios. Saia fora antes que Deus recaia sobre sua vida. Busque a Deus por completo. Busque em Cristo Jesus, que é a fonte de toda a felicidade. Isso serve também para aqueles que não têm compromisso. Aquelas pessoas que chegam na igreja somente de passagem, olham, parecem crente. Às vezes são até membros já da igreja, mas não têm compromisso. Vive, me desculpem a palavra, vagabundando dentro da igreja. Chegam, não se envolvem. Fuja também de relacionamentos com pessoas assim. Busque uma pessoa temente ao Senhor. Fidelidade na aliança, um chamado ao compromisso. Como o Senhor deseja que sejamos fiéis às alianças que nós fazemos. Em primeiro lugar, como filhos de Deus, devemos honrar os pactos que nós fazemos. Em segundo lugar, honrando o nosso casamento. Agora, Deus vai para os casados. Deus tratou com os solteiros e agora vai tratar com os casados do povo. Versículos 14 ao 16. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Depois de receber a mensagem de correção para os solteiros, agora o Senhor vai mostrar aonde mais eles estavam sendo desleais. O Senhor relembra-os que Ele mesmo foi testemunha da aliança que foi feita entre eles e a mulher da mocidade deles, as quais agora eles estavam sendo infiéis, adúlteros, detratores de suas mulheres, agressores das suas companheiras, que deveriam ser amadas, respeitadas desde a sua mocidade, desde um namoro. E agora Deus está lembrando que eles estavam sendo desleais para com elas. Duas áreas que os judeus estavam desonrando ao Senhor: casando com mulheres idólatras e divorciando-se das suas mulheres sem motivo. Deus foi testemunha dos vossos casamentos. Eles estavam esquecidos que foi a palavra de Deus que foi lida no dia dos seus casamentos, que foi a Deus que as suas orações foram dirigidas quando eles estavam pedindo a bênção sobre aquelas uniões. Eles estavam esquecidos que os votos e as promessas de amor eterno no tempo de noivado, no tempo de namoro, foram colocadas diante de Deus.
E foi para Deus que eles dirigiram suas orações, pedindo as bênçãos para os seus casamentos. E essa infidelidade no casamento estava trazendo seríssimas consequências para a vida espiritual do povo, pois Deus não aceita o culto de cônjuges em pecados. Deus não aceita o culto de cônjuges em pecado. Deus estava mostrando para eles que não aceita o culto de alguém que é um marido infiel, de alguém que é uma mulher infiel. E todas as vezes que eles se reuniam para adorar a Deus, era em vão. Lembra lá do capítulo 1, versículo 10, quando Deus diz: quem dera houvesse entre vós alguém que fechasse as portas do templo, porque o culto que vocês me oferecem é em vão. Deus estava mostrando ao povo que antes deles chegarem na sua santa presença para prestar culto, eles deveriam então amar os seus cônjuges, respeitar as suas mulheres, amarem os seus maridos, proteger as suas mulheres, prover tudo, primeiro satisfazer o seu marido, sua mulher, para depois então ir para o culto. Não adiantava ir para o culto como Tom e Jerry. Deus não recebe o culto de casais assim. Deus então mostra que não se comove com as lágrimas de alguém que chega em sua presença, com choros, gemidos, mas que em casa é um marido infiel, agressivo, desagregador, preguiçoso, desleal, pirangueiro, falso, mentiroso. Deus não recebe o culto de um homem assim. Da mesma forma, a mulher. Deus não vai receber o culto de uma mulher infiel. Deus não vai receber o culto de uma mulher que não respeita e honra seu marido. Deus não vai receber um culto de uma mulher que é insubmissa. Deus estava mostrando a eles que a aliança do casamento é mais importante do que choros e palmas no culto. Deus estava mostrando para ele que a paz no lar, a coabitação, o respeito, a honra dentro do lar é mais importante do que chegar na igreja abraçando todo mundo, cantando e chorando e gemendo, com gemidos inexprimíveis. Não adianta. É um mero teatro evangélico. Deus olha do céu e diz: era melhor ter ficado em casa. Era melhor que tivesse alguém que fechasse as portas do tabernáculo, do templo, para que vocês não me acendessem fogo estranho. Por fim, o Senhor deixa claro uma grande verdade, que Ele odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Aqui os comentaristas são quase que unânimes em entender que cobrir de violência as suas vestes é o seu lar. É investir violência dentro do seu lar. Em outras palavras, Deus está dizendo que Ele ama o casamento, que Ele ama a fidelidade, que Ele ama o amor conjugal, que Ele ama o ato sexual entre os cônjuges, porque em tudo isso o Senhor é glorificado. E Pedro ensina isso lá na sua primeira carta, capítulo 3, a partir do versículo 9. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. A vida comum do lar, irmão, é trocar o bujão quando ele secar. Não precisa esperar a sua esposa pedir depois de 6 meses de novo. Tem que ser rápido, porque senão você vai ficar sem comida. Viver a vida comum do lar é aquela goteira que está em cima da mesa, que a mesa é de madeira vai empenar, então tem que resolver rápido. Viver a vida comum do lar é ter que ir ali na lotérica, pegar uma filazinha e pagar a conta de luz. Viver a vida comum do lar é entender que quando a esposa chega cansada do trabalho, não dá para arrumar a casa do jeito que você gosta. Se você gosta de arrumar, arrume. Não espere por ela. Ajude-a. Para que ela esteja mais descansada e sobre mais tempo para você. Você não é um rei do lar. Você não está ali para ser servido. Você suja também. Você bagunça também. Mas não é só dela a responsabilidade de arrumar. Vivei a vida comum do lar. A vida comum do lar é rotina. É acordar cedo. É que quando uma vez por mês ou duas tem que ir lá no Novo Atacarejo, ir lá no Mix.
ter que ficar lá empurrando o carrinho enquanto ela escolhe o melhor amaciante, o melhor detergente para lavar a louça, lavar a roupa, para ficar cheirosa, para você chegar cheiroso na igreja. Isso é vida comum do lar. Pedro está dizendo, vivam a vida comum do lar. Com discernimento, tendo consideração para com a sua vossa mulher, como parte mais frágil. Vamos começar a estudar um livro na UPH chamado Homens de Verdade, de um autor chamado Richard Phillips. Ele diz que depois da salvação, a sua esposa é o bem mais precioso que Deus lhe deu. Mas muitas vezes o povo de Deus não percebe isso. Não consegue viver a vida comum do lar. Quer ser servido como a mamãe servia quando eu morava em casa. Quando acordava ali cedinho, na hora do Globo Esporte. Mãe, cedinho, porque ele queria jogar bola à tarde, então ele acorda cedo ali, depois do NETV. Ô mãe, o meu comer está pronto. Aí ele leva isso para o casamento, achando que isso é viver a vida comum do lar. Não é. É com consideração, porque ela é sua parte mais frágil. Aí Pedro diz, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Para quê? Olha o que Pedro vai dizer, a mesma coisa de Malaquias, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro está dizendo, Deus não recebe o culto de marido infiel, Deus não recebe o culto de uma mulher infiel. Organize o seu lar para adorar a Deus. Infelizmente, o número de divórcios tem crescido assustadoramente em nosso país. E a cada dia que passa, surgem leis para facilitar o divórcio e dificultar o casamento. Para casar é testemunha, é documento, é original, tem que autenticar, tem que ser 3 meses, tem que renovar a sua certidão de nascimento, porque aquela não vale mais, tem que ser uma com 90 dias. Se passar de 90 dias, tem que tirar outra. É uma dificuldade que a sociedade coloca para casar. E para descasar, rapidinho, se não tiver herança nem filho, cartório de nota, meia horinha, pô, já sai com o divórcio, a certidão averbada, para casar de novo se quiser. A sociedade jaz no maligno. Por isso que ela vai fazer de tudo para facilitar que você caminhe nos caminhos para longe de Deus. O número de divórcios no Brasil cresceu 8,6% em 2022, em comparação com o ano 2021, de 386.813 para 420.039 divórcios. Ou melhor, 420.039 famílias destruídas porque não souberam se perdoar. Foram 340.459 realizados por meio judicial, e os divórcios estão sendo rapidamente concedidos em primeira instância. E são estatísticas do Registro Civil de 2022, divulgada pelo IBGE agora no mês de março. E o número de separações, ele é o maior desde a série histórica de 2007, quando foi começado a acompanhar. O levantamento aponta ainda que a idade média de divórcio aumentou nos últimos 12 anos, isso em relação a 2022. Enquanto em 2010 as mulheres se divorciavam com a média de 39,4 anos e os homens com 42,6, em 2022 a média de divórcio dos homens saltou para 44, ou seja, alargueceu a margem. Mais pessoas com mais idade estão se divorciando. E os dados mostram que quase metade dos casamentos terminam em divórcio em menos de 10 anos. 47% dos casais se divorciam com menos de 10 anos de união. 25% permanecem juntos entre 10 e 19 anos e 26% com mais de 20 anos de casados. Com consequência dessas separações precoces, o tempo médio entre casamento e divórcio diminuiu nos últimos anos em nosso país. Em 2010 era cerca de 15,6 anos.
15,9 anos, quase 16 anos a média do tempo de casamento. E agora caiu para 13,8 anos. E a sociedade caminha para uma tragédia ainda maior. E quando olhamos para os dados de divórcio entre os evangélicos, os números são tão vergonhosos quanto. Se igualou. O crente agora está se divorciando igual o ímpio. Está agindo igual o ímpio, tomando a postura de ímpio, escolhendo o caminho que o ímpio caminha. Uma grande vergonha chamada divórcio entre cristãos. Aqueles que chamaram a Deus como testemunha eterna de seus casamentos, agora se igualam com o mundo. Aqueles que deveriam viver o casamento como uma analogia entre a relação entre Cristo e a igreja, que é uma relação indissolúvel, cheia de perdão, eles se esquecem de seus votos e passam a viver seus casamentos como ímpios, colocando para dentro dos seus casamentos comportamentos que muitos casais do mundo sequer têm. E aí nós vemos eles utilizar o velho jargão de Satanás. Se não der certo, separa. Abraçam o que Satanás diz nos ouvidos deles. O evangelho da serpente não foi assim que Deus falou. Não, você vai ser igual a Deus. Coma do fruto. Vai lá, vai dar certo. Tu estás amarrado nesse casamento infeliz, tu estás amarrada nesse casamento infeliz. Se separa. Deus vai te abençoar. Tu vai encontrar paz. Tu vai encontrar prosperidade. E a palavra de Deus diz o contrário. Pessoas namoram, fazem promessas de amor eterno, muitas vezes enfrentam família, pai, mãe, dificuldades financeiras. E quando se casam, não conseguem levar o casamento em frente, porque não conseguem perdoar o cônjuge com orgulho e dureza de coração. Quem faz isso são os ímpios. Nós temos o mesmo pai, nós somos da mesma família, nós somos igualmente pecadores. Temos que nos perdoar, porque Cristo nos perdoou. E ele ensinou a orarmos assim. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Igual. Meu Deus, me perdoe como eu perdoo quem me ofendeu. Se eu não perdoo ele, também não precisa me perdoar. Esse é um comportamento ímpio. São profanadores da aliança. Receberão todas as maldições por não respeitarem o seu cônjuge, por não amarem o seu cônjuge, por não perdoarem, por não buscarem viver a vida comum do lar. Saem de suas casas brigados para a casa de Deus, distantes um do outro. Quando não, ainda vem brigando pelo caminho, vem cultuar a Deus como cão e gato, achando que Deus vai receber esse culto. Chega na porta da igreja, ó, tá bom, em casa a gente termina a nossa briga. Agora nós vamos adorar. Agora nós vamos receber a bênção de Deus. Deus vai abençoar nossas famílias, nossas finanças. Eu vou ser promovido, tu vai ser promovida. Deus vai mandar clientes. Deus vai mandar alguém que recebeu uma herança, fazer o Pix para mim, para você. Lá fora a gente briga, aqui não, aqui é santo. Lá fora a gente fica com nossa cachorrada. Aqui não, aqui é a casa de Deus. Vamos cultuar, porque Deus vai nos abençoar. Deus está mostrando, meus irmãos, pela sua palavra, que Ele não vai receber o culto de pessoas assim. E se você se encontra nessa situação e veio aqui cultuar a Deus, eu tenho que dizer para você que você veio aqui hoje em vão. Porque se você não ama, não respeita o seu cônjuge, Deus não receberá o seu culto. Deus não vai receber o culto de uma mulher infiel, nem de um marido infiel.
de uma mulher desleal, nem de um marido desleal. Porque Deus exige que nós honremos as nossas alianças, que convidamos eles para ser testemunha. Nós não somente fizemos a aliança, mas nós convidamos a Deus. Deus, seja testemunha da aliança que eu estou fazendo hoje. Ele agora veio cobrar. Ele está alertando como alertou o povo de Deus. Não adianta levantar as mãos, bater palma, fechar os olhos, chorar na hora do culto, se você está sendo desleal para com o seu cônjuge. Deus rejeitará esse teatro e ainda trará maldições sobre sua vida por causa dessa sua deslealdade. Se você está aqui nessa situação, e insistir em permanecer assim dentro de sua casa, com discórdia, um lar infeliz, era melhor você ter procurado uma opção de lazer essa noite, ao invés de pensar, vir aqui e achar que Deus ia receber o seu culto. Quem sabe, talvez, um jogo de futebol, um circo, para tentar esquecer o que você tem feito com o seu cônjuge. Você, mulher, sendo infiel, desleal para com seu marido, você, marido, sendo infiel, desleal, agressivo para com sua esposa. Por fim, o Senhor ainda mostra um agravamento no seu descontentamento. E ele diz que ele é contra o divórcio e contra a violência dentro do lar. Quem precisa de Maria da Penha é o ímpio. O crente, ele é amado pelo seu cônjuge, ele é protegido pelo seu cônjuge. O ímpio é agressivo, o ímpio precisa de medida protetiva, o ímpio precisa de leis que agravem como feminicídio. O crente não. O crente é chamado a amar o cônjuge. O crente é chamado a respeitar o cônjuge. A mulher é chamada a ser submissa, a honrar o marido é chamado a proteger, a colocar ela numa situação que ela seja vista e protegida como um vaso mais frágil. Um vaso mais frágil da casa, a gente não coloca na beira da porta. A gente coloca no lugar que ele não possa cair, porque ele é frágil. E Deus está mostrando esse descontentamento com a violência. Não dá para chegar na presença de Deus com alegria, com um divórcio engatilhado. Não dá para chegar na presença de Deus depois de ter gritado com o marido, depois de ter falado palavrão com a mulher, depois de ter se lambuzado com pornografia, depois de ter levantado a mão contra ela, ameaçado ela, tratando ela como uma qualquer, e depois querer chegar na presença de Deus e eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Deus não vai receber esse teatro. Se você, mulher, quer agradar a Deus, não haja como as mulheres ímpias, sendo desleais para com seus maridos. Não menos digno também são os maridos que devem ser honrados, respeitados, obedecidos como cabeça do lar. Meus queridos, Deus não aceitava a oferta e o culto deles com a falsa aparência de piedade por causa da infidelidade deles dentro do seu lar. De nada adiantava se esforçar para ser espiritual com choros, gemidos, se a vida no lar ela está destruída. Dessa forma, queridos, o seu culto vai ser rejeitado por Deus. Mas eu não quero ser aqui um mensageiro de más notícias. Estou aqui nessa noite para alertar você a fugir desse comportamento ímpio, que é o repúdio ao seu cônjuge e a violência contra ele. Quero trazer uma boa notícia para os casados. Ainda que o casamento esteja por um fio, ou já dado como terminado, Jesus Cristo é aquele que restaura os casamentos. Jesus Cristo é aquele que faz reavivar aquele amor da época do namoro. Jesus Cristo é aquele que faz reavivar aquela chama caliente da lua de mel. Aqueles momentos que você se lembra. Não precisa eu tentar fazer você lembrar, não, que não precisa fazer muito esforço, não. Vocês vão lembrar. Deus é o Deus que restaura casamentos. Deus é o Deus que restaura as alianças. Porque em Cristo
Ele é a fonte do amor e do perdão que todos nós precisamos para manter vivo o nosso casamento. É em Jesus Cristo que nós somos edificados, lapidados, modelados para amar nos bons e nos maus momentos, para perdoar infinitamente e não mais lançar em rosto, suportar os defeitos uns dos outros, lembrando que o seu cônjuge é tão pecador quanto você. Ele é tão imperfeito quanto você. É tão cheio de manias. E tão cheio de pra que isso? Quanto você. Que também gosta de ser servido como você. Que talvez tenha herdado da mamãe algumas manhas, como também você herdou. Por isso devemos amar, pois somos amados por Deus, mesmo imperfeitos, mesmo pecadores. E por que negar o perdão a quem juramos amar? A quem nessa jura ainda convidamos a Deus para ser testemunha. Senhor, eu vou amar Lívia. Agora vem aqui, Deus, porque eu quero que o Senhor seja testemunha. Ainda levei o pastor Costa Neto para ser testemunha. Tiago também foi, Neuza, Gilberto, Dani, estou lembrando aqui alguns nomes que estiveram lá, porque não somente diante de Deus, eles ainda também foram testemunhas e vão me cobrar isso. Vão me lembrar que eu chamei a Deus para Deus ser testemunha. E dizem por aí que o mês de junho é o mês dos namorados. E o mês não acabou. Embora isso seja somente uma questão comercial, aproveite que ainda é junho para pedir perdão à sua eterna namorada, ao seu eterno namorado. Não deixe a reconciliação para depois, pois enquanto vocês viverem brigados, as vossas orações não serão atendidas. Não adianta as noites de joelho, os clamor, os choros. É só teatro. Porque o coração tem que estar pronto para perdoar. As vossas orações não serão atendidas diante de Deus, Deus não receberá o culto de vocês, suas vindas à igreja serão um mero teatro evangélico, pois quando voltarem para casa, retornarão à triste realidade das brigas, das infidelidades, das agressões, dos palavrões, das palavras que ferem. Portanto, se você se encontra nessa situação, arrependa-se, volte para Deus, volte-se para seu cônjuge com paz, com perdão, e receba juntamente com o seu cônjuge a herança que Deus comprou através de Cristo na cruz. Porque você e o seu cônjuge são co-herdeiros da mesma herança. E quando vivem em deslealdade um para com o outro, não vão receber a herança prometida por Deus. Enfim, vocês lembram então da história de Bob e de Audrey? Agora eu quero contar o final para vocês. A história teve um final surpreendente, pois foi baseada na obediência a Deus e no perdão ao cônjuge. Bob poderia ter optado pelo divórcio, mas ele decidiu buscar forças e orientação em Deus. Decidiu honrar a aliança que tinha feito com Audrey e convidado Deus para ser testemunha. Audrey, por sua vez, demonstrou um verdadeiro arrependimento, confessando seu pecado e buscando reconciliação com Deus e com seu marido. O casal passou por um intenso processo de aconselhamento bíblico, horas e horas de ajuda pastoral. Com muita oração, esse apoio pastoral, Bob e Audrey conseguiram reconstruir o seu casamento. Eles decidiram perdoar um ao outro e trabalhar na restauração de sua união. Com o tempo, não apenas o casamento deles foi restaurado, mas o ministério pastoral de Bob, ele foi revitalizado. Hoje, Bob e Audrey compartilham a história em palestras e livros, ajudando outros casais a superarem crises semelhantes através do perdão e da graça de Deus. Essa graça fez Bob falar na entrevista, dizendo o seguinte: eu terei um bebê, uma nova responsabilidade. O bebê era inocente, não fez nada de errado. Ele precisa de um pai.
Minha motivação não era mais eu estar certo. Ele não estava preocupado com a autojustiça dele. Ele estava preocupado em amar. Ele estava preocupado em perdoar. Ele não queria estar certo. Ele não queria ser o dono da razão. E ele continua. Essa criança precisava de um pai e de uma casa. Bob ainda disse na entrevista, hoje ele tem 15 anos e é o mais bonito. Ele é um dos maiores presentes que nossa família já experimentou. Ele não é um estranho, ele é meu filho. Eu lhe dei o meu nome, Robert, porque eu não quero que ele pergunte de quem ele é filho. Ele é meu filho. Seu nome do meio é Theodore. Isso significa presente divino. Ele não é um acidente, ele não é um erro, ele não é o resultado de um caso sexual. Assim como os meus outros 3 filhos, ele nasceu do coração de Deus e a nós nos foi confiado. Que história de perdão. Que história de superação. Se ele for olhar para os conselhos dos ímpios, o conselho dos ímpios vai dizer, tu é doido, você é louco assumir o filho de uma outra pessoa. Você é louco assumir o filho de uma traição. Quando não colocariam nele os piores adjetivos. Mas ele não deu ouvidos aos ímpios. Ele deu ouvido ao que preceitua a palavra de Deus. Queridos irmãos, que Deus nos ajude a perdoar. Que Deus nos ajude a fugir dos relacionamentos ímpios, dos relacionamentos mistos, e de nos casarmos com pessoas que nos levarão para longe de Deus, que nos levarão a passos largos para uma vida de iniquidade. Que Deus nos ajude a honrar a aliança que fizemos em nossos casamentos, as quais chamamos Ele para ser testemunha. Quando invocamos as suas bênçãos, pois Ele irá cobrar de nós, se nós optarmos por viver longe da obediência. Que Deus em Cristo restaure os casamentos destruídos e nos dê força para amar os nossos cônjuges. Nos dê forças para perdoar os nossos cônjuges. E que Deus assim nos abençoe. Curvemos nossas cabeças, queridos. Bondoso Senhor, te agradecemos, Pai, por essa porção exposta da Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, encontre espaço nos corações, que ela desça, Senhor, das nossas mentes e encontre um lugar especial nos corações de cada um, daqueles que estão procurando uma pessoa para casar e daqueles que já são casados. Senhor Deus, nos ensine e nos ajude a andar conforme preceitua a Tua santa lei, para que possamos, Senhor, gozar das bênçãos e viver, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Assim nós te oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.